Gente boa, você já ouviu falar sobre Salomão, o grande rei de Israel? Eu sou o pastor Miguel Ângelo e vou falar para você os 3 erros que Salomão cometeu na sua vida que você jamais deve cometer. Gente boa, você já ouviu falar sobre Salomão, o grande rei de Israel, o filho de Davi, o homem que transformou Israel numa grande nação no 4º ano de seu reinado? Quando ele assume o reinado de Israel, Salomão, muito jovem, ele pede sabedoria a Deus, pede que o Senhor dê a ele sabedoria para governar a nação. E Deus dá sabedoria para Salomão a tal ponto que Salomão, em toda a sua história de vida, ninguém foi superior a ele. Vinham reis de fora, vinham reis do Oriente, do Ocidente para beber na fonte da sabedoria de Salomão. Salomão era versado em todas as áreas: ciência, botânica, geografia, biologia, história, tudo que se possa imaginar, engenharia, construções. Salomão tinha excelência em tudo que ele fazia, e tudo que ele possuía era oriundo de sua sabedoria e da inteligência profunda que Deus deu a ele. Salomão construiu um vasto império, rico, poderoso. Ninguém se comparou a Salomão. Salomão possuía grandes extensões de terras. Salomão tinha vários estábulos, possuía vários animais, vários gados de todos os tipos. Salomão tinha uma riqueza incontável. Salomão não conseguia expressar nos livros o que ele possuía. Porém, este homem, apesar de toda a sua sabedoria, de toda a sua glória, de toda a sua inteligência, cometeu 3 erros que acabaram com a sua vida. Se você cometer esses erros e agasalhá-los na sua vida, você vai ser destruído. Você vai ter destruição não somente na sua vida, mas esses erros podem prolongar-se ao longo da sua história, do seu legado de vida. Mas antes de tudo, por favor, dá um like nesse vídeo para que o YouTube reconheça que ele é muito bom, e ele é bom mesmo. E também, se você ainda não é assinante do nosso canal, assina, ativa o sininho para que você receba as notificações dos nossos vídeos. Voltando à situação de Salomão, homem poderoso, rico, majestoso, grande império, grandes terras, riquezas incontáveis, um rei que deixou muitas coisas para a sua nação, mas teve um momento de sua vida que ele entra em declínio por causa de 3 erros que são extremamente importantes você observar para não cometê-los na sua vida. Primeiro erro de Salomão: soberba. O que é soberba? É se achar melhor do que os outros. Quem sabe você hoje esteja numa posição alta, numa posição de destaque na sociedade, que você esteja, quem sabe, sendo um gerente de uma empresa, numa grande multinacional, tendo direção, tendo pessoas abaixo de você que respondem a você, e você esteja agasalhando na sua mente aquele pensamento: poxa, eu sou muito bom, sou melhor do que esses outros, não preciso bater continência para ninguém, eu sou o cara. Você já ouviu essa história de eu sou o cara? Pois é, eu quero dizer um negócio para você. Este pensamento foi agasalhado na cabeça de Salomão. Ele se achou superior, ele achou que não podia mais ficar dando continência para ninguém, nem para Deus. Ele não prestava mais contas. Salomão ficou numa atitude de vida morna. Sabe aquela história de que ele se distanciou dos alvos que Deus deu para ele, como indivíduo, como ser humano e como alguém que precisava se relacionar com o eterno, mas ele se tornou soberbo. Sabe esse tipo de gente que olha para você e diz assim: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Você sabe o poder que eu tenho? Gente que anda na vida muitas vezes e não dá bom dia para ninguém, não dá boa tarde, não dá boa noite. Soberbo, empinado, nariz em pé. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria, primeiro, é temer a Deus. E crescer na vida significa ser humilde. O que é ser humilde? Capacidade de fertilizar sementes para que cresçam árvores frutíferas. Só que Salomão ficou soberbo, ficou
autossuficiente, dizendo não preciso de ninguém. Por causa disso, ele entra num declínio espiritual, num declínio de vida, a sua vida começa a ter problemas seríssimos e ele entra em decadência. A história de Salomão está registrada com esse momento de decadência, soberba. Se você agasalha soberba na sua vida, jogue isso fora, porque isso pode matar você, assim como fez com Salomão, um declínio profundo em sua vida. Então jogue fora a soberba. Segunda coisa que Salomão fez de errado, ele começou a abrir brechas na sua existência. O que são brechas? São concessões, são aqueles erros que a gente diz, isso não vai dar problema nenhum, é só um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e depois a gente conserta. Sabe aquela história em que muitas vezes a gente chega num local, num supermercado, e vê aquela vaga destinada a deficiente físico ou a pessoas idosas, aí a gente olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, e a gente estaciona. É só por 5 minutos, não tem problema nenhum. São brechas que a gente abre na nossa vida que vão fazendo vincos de destruição, que vão abrir a parede da nossa vida e a represa vai estourar e vai trazer declínio. Salomão começa a abrir concessões. Ele era casado com uma única mulher e depois ele começa a fazer alianças com vários povos e começa a entrar várias mulheres na vida dele. A Bíblia diz que ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Ora, se é tão difícil, tão complicado a gente manter um relacionamento saudável com uma pessoa, que é a nossa esposa, porque a Bíblia diz que nós devemos amar as nossas esposas assim como Cristo amou a sua igreja. Imagina essa ideia de introduzir várias mulheres, contrário ao pensamento de Deus. E Salomão, porque introduziu essa brecha na sua vida, ele abre concessões e aquelas mulheres começam a trazer outros pensamentos para Salomão. Salomão começa a ser agoreiro, começa a ser alguém que esquece os preceitos de Deus e começa a adorar estrelas, a prestar cultos a demônios e por aí vai. Salomão, por causa de abertura de brechas, a sua vida entra num declínio. Você que está me vendo e ouvindo agora, não abra concessões, não abra brechas na sua vida. Seja honesto, seja sincero, fale a verdade, evite a mentira, faça o bem sem dever a ninguém e viva uma vida de honestidade. Ah, mas honestidade não leva ninguém para o futuro. Eu digo para você que leva sim, porque o Senhor Todo-Poderoso estava vendo a vida de Salomão, e Salomão, quando começou a abrir brechas, veio o juízo, veio o declínio, e Salomão sofreu grandes consequências. Então, não abra brechas na sua vida. Terceiro erro de Salomão, decidiu viver em desobediência a Deus. Todas as vezes que nós andamos em desobediência em relação a Deus, a nossa vida entra num declínio. Todas as vezes que eu tomo uma posição de ignorar as determinações de Deus para a minha vida, eu quebro a cara, eu entro em decadência. Aí você pergunta, por que isso? Porque Deus é que sabe da nossa história. Deus é quem nos criou. Deus sabe qual é a constituição da nossa vida. E eu e você precisamos prestar atenção no mapa da existência. Aí você pergunta, qual é o mapa da existência? O mapa da existência são as Escrituras Sagradas. É aquilo que Deus registrou para mim e para você, para que nós possamos viver uma vida com abundância, com excelência e com foco e com resultados abundantes, se nós observarmos as Escrituras. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E todas as vezes que nós debruçamos a nossa vida, colocamos a nossa vida em atenção, em obediência à palavra de Deus, a nossa vida prospera. E o que Salomão fez? Ele desobedeceu esse princípio. Começou a andar pela sua cabeça, começou a andar pelos conselhos das suas esposas, começou a ouvir conselheiros que não eram sábios. Por incrível que pareça, um homem considerado um homem sábio, não existiu nenhum homem tão sábio como Salomão. Mas por causa desses 3 erros, por causa dessas 3 insistências de Salomão em andar em perspectiva diferente de Deus,
ele se torna soberbo, ele abre brechas na sua vida e decide andar em desobediência para Deus. O que aconteceu? Entrou em declínio, morreu, e a história de Salomão não foi boa por causa dessas situações. Ele começa bem e termina mal, mas Deus é misericordioso, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se você está andando nesses 3 erros de Salomão, eu convido a você a deixá-los, abandoná-los, esquecê-los e tomar outras perspectivas para a sua vida, porque se assim você fizer, a sua vida vai mudar para melhor, porque a palavra de Deus que isso irá acontecer. Se você decidir abandonar esses erros que Salomão cometeu, e que você certamente não vai continuar cometê-los e nem vai pensar em cometê-los, sua vida vai mudar para melhor. A sua vida sempre estará de acordo com aquilo que Deus planejou para você. Não esqueça disso, aplica isso na tua vida e saiba, a palavra de Deus é verdade e ela funciona, e ela não é apenas para ser lida, ela é para ser vivida. Observa isso, a tua vida vai mudar. Dá um like nesse vídeo, deixa os teus comentários e ativa as notificações se você ainda não é assinante do nosso canal, e vem com a gente na contramão sempre.